Olá, Júlio. Sim, menina. Quantas vezes teremos aqui falado de traição, sobre traição? Mas, Muitas. mas também quantas vezes já falámos aqui, seja do que for. Não é? Felizmente, felizmente. Ainda cá estamos, não é? Ainda cá estamos. Na minha idade é uma frase clássica. É sinal que ainda cá estamos. É bom sinal. Hoje ficamos com esta pergunta no ar. A traição tem vários níveis? Pois. Ou traição é traição? Onde é que começa a traição e onde é que acaba a traição? Outra pergunta. Pois aí está, sabe? É um, é um daqueles temas que, aliás, já aconteceu, não é? Tenho que ser honesto. Já aconteceu fazer marcha atrás, não é? E pedir-lhe e dizer, olha, não me apetece falar disto. E com este houve uma altura que eu disse, mas por amor de Deus, eu não vou gastar um dos meus amados programas de fim de semana com isto. Mas por outro lado, hum, esta arrogância, Até-se-lhe, desculpem a expressão, cascar neste... zurzir um bocado, é verdade, ela tem toda a razão. Esta arrogância de dizer, vamos dar uma hierarquia de infidelidade com 5 níveis. Então temos subcapítulos. Eu realmente disse, epá, a vida não é assim. E depois, a Inês dirá, mas fiquei com a sensação que isto é um olhar masculino. Logo a começar pela origem. Por isso é que eu achei, não é? Se calhar estou enganado, mas fiquei com a sensação que, maioritariamente ou exclusivamente, quem deu contribuições para este top 5, não é? Foram homens. Foram O homens. site chama-se askman.com, já agora. Askmen, não é? Portanto, Logo, acho que não é muito arriscado pensar que eles perguntaram a homens. Não é? logo o primeiro nível, o nível 1 de traição, isto segundo a hierarquia deste É o site. menos grave. É o menos grave. Não, é o menos grave, Pois. mas é uma coisa que eu estou muito habituada a ouvir da boca dos homens. Nesse sentido, pronto, então olha, está a ver. Está tudo a jogar para o mesmo lado. Olhar não mata. Olhar não mata. Olhar não mata. Vamos então começar por esse olhar. Vamos. Que pode matar durante uns... E pode irritar tanto, não é? Não, é que desde logo a formulação é curiosa. Porque diz-se que, e é verdade, que em muitos casais, notando o outro ou não, há olhares para pessoas que passam. O que é perfeitamente natural, nós não somos cegos. Mas já é curioso, e eu arriscar-me a dizer um bocadinho masculino, que se vá buscar um ditado que reza assim: olhar não tira pedaço. Que presumo que seja brasileiro. Deve ser, não é? Não é? Tira pedaço. Parece, não é? Normalmente pedaço em português é mais com iogurtes. Não é? Iogurte com pedaço de morango e É tal. isso, Pronto. é isso. É curioso ir buscar este ditado porque, se pensarmos um bocadinho nele, o que é que ele significa? Significa olhar verdadeiramente não prejudica a pessoa que é olhada. Não lhe tiramos bocado nenhum, o que é verdade. Em contrapartida, a Inês sabe melhor do que eu a frequência com que mulheres se queixam de um olhar sujo. E hoje em dia homens também, mas muito menos. Porque não é tanto tirar um bocado, é como é que a pessoa se sente a ser olhada assim. Mas, sobretudo, o ditado não tem muita importância para o top 5 que se quer fazer, porque o que está em causa é como é que se sente a pessoa que acompanha quem olha. E essa pessoa pode não ser demasiado importante para ela tranquilizar-se dizendo assim, ele ou ela está a olhar, mas não tira nenhum bocado. Ou seja, não leva lá para casa um antebraço, nem uma coxa, nem nada. Isso já é outra pessoa a mentalizar-se que aquele olhar insistente não tem importância, não é? Pronto, mas o que está em causa, e depois eles até vão buscar adjetivos como fazê-lo de forma constante e obsessiva,
E depois dizem, quando estamos numa relação, a nossa atenção deve estar focada no outro. Isto em geral, como é que eu ouço isto na clínica? Fora da clínica também, não é? Mas pronto, em termos profissionais. São pessoas que dizem, nomeadamente mulheres em relações heterossexuais, que dizem, ele ao seu autor, um dia destes fica com um torcicolo, porque está sempre a virar a cabeça. E isto é desagradável. Ou seja, É uma falta de respeito nem mais. com várias pessoas. Exatamente. Com a que está ao lado, Exatamente. com a que está a ser olhada e não pediu, não é? Embora, Exato. enfim, todos E possamos aqui, olhar para onde queremos. nem mais. E aqui, mais uma vez, é muito difícil discernir fronteiras. Porque a Inês vai com o seu companheiro, com o seu marido, com quem quiser. Pronto. Com o meu milionário, Mas, claro. com o seu milionário. Claro. Pronto. Com o seu Vargas Llosa. Isso é o melhor de dois mundos, não só, porque é um intelectual rico, não é? Exatamente. Agora, pronto. E agora? É completamente diferente. Porque isto é que é a vida real. É o que as pessoas nos dizem. Agora é completamente diverso. O seu companheiro, inclusivamente, dizer-lhe: olha que mulher lindíssima que ali vai. E a Inês até poder estar de acordo, ou não. Os critérios em termos de beleza podem variar. Ou a Inês sentir o incómodo de: caramba, viemos ver umas montras ao centro comercial e quem olha para as montras sou eu. Porque ele pura e simplesmente está a olhar para quem olha para as outras montras. Mas essa observação, dita assim, olha que mulher lindíssima ali vai, demonstraria um à vontade bonito Nem na mais, relação, não é? Nem mais. Porque nem todas as pessoas podem fazer isso. E então pronto, então introduzamos ainda mais uma tonalidade na questão, que é: a pessoa pode não se sentir à vontade para dizer isso, mas limitou-se a uma apreciação estética. Quer dizer, isso está-nos sempre a acontecer. A Inês sai do seu aquário da rádio, mete os seus pezinhos à rua para ir para casa. E é preciso ter muito azar para não encontrar um homem, agora aí a escolha é sua, bonito ou sensual, ou as duas coisas, pelo caminho. E a Inês não é cega, olha para o rapaz e diz para si mesma: que homem bonito. Até porque quando estamos sozinhos é inevitável que olhemos, não é? Claro, mas acompanhada, a Inês vai ter a mesma opinião. E agora, como dizia há bocado, dependendo da sua relação, é claro que até pode ter confiança para isso e não o fazer. Não é? Mas até pode fazer uma apreciação que sabe que não vai ameaçar o seu companheiro. Se acha que vai, não faz. É tão simples como isso. Daí o tal à vontade, não é? Pronto. Mas aqui, de qualquer maneira, é uma noção de que o primeiro grau da infidelidade está na gaveta do olhar. E, repara, ao ir buscar o ditado não tira pedaço, está, no fundo, a dizer o quê? Aqui não se mexe. Não há tato. Não há dedinho. Não há mão. Pronto. E depois, quando lhe falam do segundo nível, isto é muito curioso, porque subtítulo: contacto físico. E isto, contacto físico, tem muito que se lhe diga. Porque se vir a descrição, eu posso estar enganado e a Inês o dirá, mas, de novo, a descrição trazendo a macho. Veja. Quer seja por impulso, desejo, fraqueza, ou que simplesmente se perdeu o controle. A verdade é que o segundo nível de traição implica outro nível de intimidade e pode ser suficiente para dar cabo de uma relação. Agora veja isto. Esta frase é uma delícia.
O mais comum é isto acontecer em saídas à noite, onde uns copos a mais e as companhias podem dar para o torto. Longe de mim, e então agora que a movida no Porto se tornou quase lendária, longe de mim negar, seria no fundo negar aquilo que me dá muito prazer, pelo que demonstra de modificação da relação entre os sexos, negar que as mulheres saem em grupo também. E há algumas dessas mulheres, eu sei que eu vou chocar, mas algumas dessas mulheres bebem uns copos. Já há mulheres a beber no século XXI? Estou-lhe a dizer, há mulheres que bebem uns copos. Terrível, terrível. Enfim. E é neste nível 2 do contacto físico que voltaríamos à frase da semana passada: não era amor, eram 4 da madrugada. Pronto. E depois vem outro aspecto também delicioso, que é as más companhias. Que é assim, a malta está com os outros, porque eu acho que isto é um discurso tipicamente masculino, e um puxa o outro, não sou eu sozinho, é o grupo, sendo o grupo não é ninguém, e de repente damos connosco ou num sítio de má fama, ou eventualmente cada um tem o seu passarinho e levantou o voo. E portanto, aqui houve contacto físico. Mas que tipo de contacto? Já percebemos que o discurso é um bocado boys will be boys, não é? A malta sai e depois já lo veremos. Mas essa pergunta que o Júlio faz é importantíssima. Que tipo de contacto? Ou seja, se dermos a mão, se eu der a mão a um estranho, estou ou não a trair o meu companheiro? O que é que és? Eu acho que estou. Pronto. Claro que outras pessoas dirão, mas era só a mão. Pois, mas lá estamos nós com a questão das fronteiras. Não é? Porque lembra-se do Clinton? Claro. E o Clinton acabou por dar uma discussão, sendo uma coisa patética, confrangedora, acabou por dar origem a uma discussão com tanto de interessante como de assustador, porque como a Inês se recorda, houve colegas meus americanos que perguntaram aos universitários se estavam de acordo com a versão dele de que sexo oral não era sexo. E houve uma caterva de respostas de concordância. Dizer, sim senhor. Porquê? Porque o que é sexo? É coito. É coito, sim. É? Ora, isto ainda por cima não joga nada com o discurso, como é que eu ia dizer? Bom, vamos ser modestos. Eu diria do português médio e da portuguesa média. É muito vulgar a Inês ouvir das pessoas que o sexo oral é uma atividade mais íntima do que o sexo coital. Pronto. Do que o coito vaginal, se quiser. E ali era absolvido. Universitários, bem, ele absolvido era absolvido de tudo e mais alguma coisa, porque realmente a América tem uma relação, acho-lhe piada. Se tivessem feito uma votação para a lei permitir que ele se candidatasse outra vez, ele tinha ganho e candidatava-se e era outra vez presidente. Porque eles acham-lhe piada. Pois, mas para além do homem ter sido um bom presidente. Eu percebo perfeitamente, não é? Porque ele é um tipo natural, diria, muito à vontade, ou então é tudo muito bem estudado, não é? Não, acho demais, sabe? Acho demais. E vamos ver o que é que vai acontecer na próxima eleição presidencial, porque ou eu não percebo nada dessas coisas não é de política, estou a falar em termos psicológicos, ou aquele casamento não é propriamente um casamento em pleno azul nas últimas décadas, não é? Mas eu muito me engano,
ou se houver alguma hipótese, tudo indica que Hillary Clinton seja a candidata pelos democratas, não é? Se houver alguma hipótese ela se ver atrapalhada, a primeira coisa que se faz é pô-lo na estrada. Ou seja, fazê-lo render, não é? Claro, ele rende votos atrás de votos. Claro. Bem, ele também rende dinheiro atrás de dinheiro, não é? Porque a angariar fundos também ninguém o bate. Mas o homem tem realmente uma empatia que, por exemplo, ela não tem. Vamos ser justos. Vamos ser justos. A Inês lembra-se que eu, quando foi a eleição do Obama, eu dizia: este homem é fascinante, mas este homem é muito mais um pregador que um político. E achava a Hillary mais sólida como política. Mas a Hillary não tem o contacto pessoal do marido. Nem perto. De tal forma que a Inês tem visto que ela está a fazer campanha de uma maneira diferente. Agora até anda a comer hambúrgueres e hot dogs a pé. Quando na outra eleição chegava no carrinho e aqui estou eu. A vitória do Obama foi muito a vitória de alguém, um extraordinário orador, sem dúvida nenhuma, mas também alguém que percebeu que através das redes sociais, através dos jovens, através do contacto pessoal, etc., etc., que tinha uma hipótese. E de repente, nenhum de nós acreditava naquilo. Quando ele começou a ganhar estados, toda a gente se perguntava como é que isto é possível. Estava tudo convencidíssimo que seria ela. Pronto, penso que desta vez, ainda por cima com o próprio apoio dele e tal, que as coisas estão jogadas do lado dos republicanos, para lhe falar com toda a franqueza, com aquele Trump metido ao barulho. Mas o Trump está a perder terreno, não é? Bom, quer dizer, um homem que diz: vou mandar construir um muro entre os Estados Unidos e o México, e os mexicanos é que o vão pagar, quer dizer, parece saído de banda desenhada, mas pronto. Há uma coisa que não podemos minimizar, querida. Ele diz coisas que milhões de americanos pensam. É muito fácil o discurso de é o maluquinho de serviço. Pensam não é? E reproduzem, não é? Pensam e reproduzem. Pronto. Mas, portanto, aqui, a tonalidade, digamos assim, a Inês disse: bom, mas eu estou de mão dada com um rapaz, isso significa da minha parte, quer se queira, quer não, um degrau que, por exemplo, eu me sentiria na obrigação de explicar, pelo menos a mim própria. Não é? Voltar para casa, olhar-me para o espelho e dizer assim: mas eu tenho uma relação, o que é que significa ter estado de mão dada, mesmo só à conversa, a beber uma ginger ale ou qualquer coisa? Foi cruel isto, eu peço desculpa. Pronto, um maduro tinto. Por motivos meramente terapêuticos, não é? Por causa do coração. Essa conversa, uma conversa com alguém que nos interessa minimamente, já é traição quase, não é? Lá estamos nós. Se a outra pessoa nos pergunta... É preciso dar a mão. Não é? Suponha, como se diz aqui, isto é um suponha, mas suponha que a Inês teve um dia terrível. E daquilo que eu conheço de si, não deve ser assim tão raro. Mas a Inês teve um dia terrível. Mas agora houve um convite de amigos seus que a Inês não se sente à vontade para recusar. Eventualmente já recusou um ou dois, etc. E a Inês diz assim mesmo: não. Inês Maria, tu vais lá, mas à meia-noite estás em casa a nanar, porque não dá. Estás toda rota. Pronto. Quantas vezes nos acontece? Se assim nunca lhe aconteceu, posso-lhe garantir que eu empresto-lhe algumas destas situações minhas e dá para os dois. E agora a Inês encontra alguém, põe-se à conversa, não dá nem mão, nem dedo, nem nada. Mas de repente descobre que voltou para casa às 5 da manhã. É evidente que, quando descobre isso, por um lado verifica que a conversa foi magnífica, por outro lado diz um palavrão.
Porque diz, e agora vou-me levantar daqui a quanto tempo? Pronto. Por acaso o cansaço é um belo barómetro para medir o nosso interesse no outro. Não é? Porque quando nós estamos cansados... Desaparece. Não, quando nós estamos entusiasmados pela outra pessoa, desaparece. Completamente. Quando não estamos, é um bocejar que nunca mais acaba. Exatamente. Não é? E a meia-noite vai servir-nos na perfeição para voltar para casa. Nem mais. Para voltar para casa e nem é transformado em abóbora, nem é perder sapatos, nem nada. Que é um tipo a dizer, minha nossa, minha querida caminha. Aliás, com a minha profissão, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que depois de terem tomado um medicamento para dormir, de repente receberam um telefonema há muito desejado e saíram porta fora e depois me contaram fascinadas: doutor, mas eu nem senti o medicamento e normalmente eu tomo aquilo e durmo a noite toda. Pois, valores mais altos se levantam, não é? Como diz o verso. Pronto, e isso levanta uma questão que é muito querida normalmente às mulheres, que é dizerem, os homens vivem muito do concreto, que é, pôs a mão ou não pôs a mão? Se pôs a mão, até que ponto? O que é que fez? E tal, e tal, e tal, e tal. E as mulheres, com todas as exceções que se possam e se encontram nos dois sexos, as mulheres são capazes de, até de antes de averiguar isso, estarem a perguntar o que é que sentiste, ou o que é que sentes por ela. Aliás, o que nos vai levar ao nível 3 desta hierarquia. Envolvimento emocional. Envolvimento emocional, porque... Diga. Não, eu ia dizer, logo com esta pergunta que já ouvimos tantas vezes, estás apaixonado por ela? Ou Aí por está. ele? Ou seja, trair é uma coisa, apaixonar já é outra. Muito mais grave. Muito mais grave, não é? Não é? É como se nós até aceitássemos a traição, mas... Às vezes não é como se... É exatamente isso, que é, isso ainda aceito. Mediante, como é evidente, um mínimo de arrependimento, não é? E um mínimo de intenção de não voltar a fazer tropelias. Agora, se o que eu vou ouvir é que estás apaixonado por ela, isso aí é um campeonato completamente diverso. E vamos ser justos. Sem querer estar a desculpar as rapaziadas, é evidente que quando alguém, homem ou mulher, diz primeiro a si mesmo ou a si mesma e eventualmente em resposta ao outro, estou realmente apaixonado, isto tem um peso completamente diverso. Define até da relação, não é? Sabe porquê? Porque o dizer eu estou apaixonado pode ser apaixonado, ponto. Mas em geral, o dizer eu estou apaixonado, eu estou a dizer em geral porque não é obrigatório que seja assim, mas em geral o estou apaixonado traz consigo um parênteses silencioso que é, e como estou apaixonado, gostaria de iniciar uma relação com aquela pessoa. Fecha parênteses. Ou seja, traz em si a potencialidade, como a Inês dizia, da ruptura. Da troca, se quiser, a preto e branco. Às vezes é o próprio ou a própria a ter que assumir para si que está apaixonado, não é? Por isso eu disse primeiro para a própria pessoa. E sabe que às vezes isso é assumido com enorme surpresa. Porque e provavelmente até ali nem nunca sequer tinha assumido essa paixão, não é? Nem mais. Mas quando é encostada à parede, vê-se numa situação de pode ser, definição. A questão pode acontecer encostado ou encostada à parede, não é? Pronto. Mas pode acontecer, e quantas vezes acontece, em monólogo. É por isso que, em termos de hierarquia, eu acho extraordinariamente duvidoso que o envolvimento emocional esteja aqui colocado como sendo menos grave que múltiplas traições.
Porque múltiplas traições é uma questão quantitativa. É alguém que trai, mas não trai uma vez. Ou não trai de longe a longe. É uma pessoa que trai com frequência. E, aliás, isso vamos ser justos, inclusivamente, nessa linha vem a palavra compulsivo. E até se diz sem qualquer tipo de remorso. Ou seja, de uma forma psicopática. Não é? É tiro raso e não há aqui angústias existenciais, não há nada. Não é? Mas, por exemplo, eu já ouvi ao longo da minha vida profissional muita gente, maioritariamente mulheres, que ficando de cabelos em pé ou de unhas de fora perante múltiplas traições, continuam a usar a racionalização, mas ele de quem gosta é de mim. E, portanto, o envolvimento emocional continua a ser aquilo que é temido. Claro. No envolvimento emocional, estas coisas, os conselhos, é sempre muito curioso, não é? Se está numa situação como esta, o melhor que tem a fazer é, em primeiro, presumo que é em primeiro lugar, não é? Não é que tem uma vírgula mal colocada. É, em primeiro lugar, ser honesto consigo mesmo e seguir o que o seu coração lhe diz. Ou seja, isto aqui está claramente no paradigma do amor romântico. Não é? Como é que se chamava o livro? Vai onde te leva ao coração. Não é? Sim. É assim, não é? Sim. Pronto. Nós esta semana vamos falar de exercícios para a memória dos mais velhos. Pronto, olha. Já meti um golo hoje. Já fiquei Susana Tamaro, não é? Susana Tamaro, não é? Pronto. Que é esta noção que também não corresponde à realidade. Que as pessoas têm a certeza, tanto quanto se pode ter a certeza, como é evidente, as pessoas têm a certeza do que o seu coração, entre aspas, o nosso coração está na cabeça, mas o seu coração diz-lhes que o que elas querem fazer é aquilo e, portanto, a partir daí, o semáforo passa a verde e, como às vezes nós dizemos de brincadeira, sampram frango. Ora bom, eu lamento, mas há muita gente lá em casa que sabe o que eu vou dizer a seguir, que é eu ouço muitas situações triangulares no consultório. E que persistem. E que persistem, ou outras terminaram, etc. O que nunca ouço, ou é raríssimo, é pessoas a dizerem, isto é muito simples, não é? Assim que eu percebi que estava apaixonado ou apaixonada, as coisas resolveram-se imediatamente. Ouço pessoas que o dizem, ouço. Mas é mais frequente ouvir pessoas que se sentem constrangidas por uma data de circunstâncias. Por, olha, aspectos sociais. Há pessoas que me dizem, na minha família nunca ninguém se divorciou, por exemplo. Uma pessoa diz, mas isso é razão. Para determinadas pessoas é. Há pessoas que dizem, eu seria incapaz de dizer aos meus pais que me ia divorciar. Há pessoas que dizem, e os meus filhos, meio disto. Se houver crianças, como é evidente. O que é que vai acontecer? Há pessoas que lhe vão dizer, depois de terem olhado para o espelho, eu não tenho coragem. E inclusivamente há pessoas que lhe dirão, porque repare que não é por acaso está aqui o verbo apaixonado. Não é por acaso que haverá pessoas que lhe dirão, mas é que eu sinto coisas diferentes por estes dois homens ou estas duas mulheres. Ou seja, e era possível ficar com ambas, não é? Bom,
Isso às Hipoteticamente, vezes, às vezes é a nostalgia, digamos assim. Não é? E o ficar com ambas também depende muito, não é? Porque há nostalgias de ficar com ambas mesmo a três, não é? E há nostalgias é de manter a situação com toda a gente a saber e assim não haver clandestinidades, etc, etc. Portanto, sem haver angústia. Porque estamos perante pessoas, não estamos perante o outro grau lá dos que não sabem o que é culpa nem nada. Estamos perante pessoas, nestas coisas dos triângulos, nós temos que ter a noção que, bom, muitas vezes os três vértices não sabem o mesmo. Mas que é arrogante da nossa parte decretar que há vértices que estão na maior e vértices que estão a sofrer muito. Há sempre um vértice a sofrer, não é? Não acha? O que eu estou a dizer é que muitas vezes há três vértices a sofrer. Aquela ideia, que é perfeitamente compreensível, que quem está a baloiçar entre dois vértices está numa boa, posso lhe garantir que qualquer psi lhe dirá que muitas vezes não é verdade. Porque a pessoa vem-lhe dizer que decidiu uma coisa às 10 da manhã, decidiu outra ao meio-dia, às 3 da tarde está entre as duas soluções, às 5 da tarde já descobriu uma outra hipótese, etc, etc. Quer dizer, não é por acaso. A Inês já ouviu histórias destas, não é por ser psiquiatra. Não é por acaso que de vez em quando as pessoas dizem, suponhamos que estamos perante uma relação extraconjugal. E as pessoas dizem assim, nós somos ambos casados, isto é destruir duas famílias, nós não temos coragem para o fazer, etc, etc, etc. Portanto, vamos deixar de nos ver. Não é por acaso que em tantas situações há recaídas. E olhe que não é na semana seguinte. Há pessoas que me vêm dizer e 6 meses depois, olha, encontrarmos aqui o acolá e pronto, recomeçou tudo. E eu estou a dizer reencontrar-se, não estou a dizer que houve uma esperteza de um deles para se fazer encontrado ou encontrada. Não, não. Foi mesmo um acaso. E perante aquele acaso, pronto, houve, olha, se quiser, falou o coração e eles não se aguentam. Basta sair de casa para o acaso acontecer, não é? Pronto. Não é preciso... Mas isto é muito o paradigma, não é? Do amor sem barreiras, não é? Porque, pronto, havendo a paixão, isso resolve tudo. Depois há pessoas que lhe dirão, é muito curioso, que lhe dizem assim, não, mas eu não tenho a menor dúvida, eu estou apaixonada por ele ou estou apaixonado por ela. Mas uma paixão é paixão. Bom, mas então agora eu tenho uma vida completamente organizada e termino-a por uma paixão. Mas as paixões têm começo, meio e fim. Ninguém vive permanentemente apaixonado. Portanto, o que vai acontecer é que depois a outra relação vai se tornar, se calhar, semelhante à que eu tenho. Valerá a pena? E, portanto, os dilemas com que as pessoas se deparam no cotidiano não são redutíveis a estas 5 linhas e segue o que o coração lhe diz. E por isso, como a Inês dizia, há muito sofrimento envolvido. Há muita indecisão envolvida. Sim, sendo quando eu insistia mais num dos vértices a sofrer, claro que apesar do sofrimento inerente a uma possível separação, quem está apaixonado tem sofrimento, mas tem ali um entusiasmo aliado. Quem fica em total perda fica num sofrimento atroz, não é? É verdade. É verdade, até porque há pessoas que vêm falar connosco e que nos dizem. Há pessoas que nos dizem eu nunca senti nada assim. Começa logo por aí. E podem ter, seja que idade for. Que fique bem claro. Há outras que lhe dirão eu nunca pensei voltar a sentir-me assim. Porquê?
porque estão-se a sentir como se sentiam às vezes 10, 15, 20 anos antes, com aquilo que de borbulhante uma paixão tem. E é muito curioso, em termos de relações em geral, agora não estou a falar de relações triangulares, em termos obrigatórios. Porque, por um lado, nós vivemos num mundo curioso. Por um lado, nós dizemos, é óbvio que a paixão não pode durar uma relação de décadas, ainda por cima agora com o aumento da esperança de vida, etc, etc. A paixão, até pela sua própria violência, é algo que dura, até há estudos que depois enfiam 2 anos em cima e 2 anos e meio. Eu nunca percebi como é que se fazem essas coisas. Enfim, adiante. É uma treta para mim. Mas em contrapartida, a Inês também encontra pessoas que lhe vêm dizer: eu estou surpreendido ou surpreendida com o que continuo a sentir ao fim deste tempo. Como também pode escutar pessoas que lhe dizem, e se calhar só lhe dizem assim que é para não estragar o outro: eu estou surpreendido ou surpreendida, tendo nós a relação que já temos, por exemplo, de meia dúzia de anos, com a maneira como continua a ser tratada ou tratada. Com uma princesinha ou um príncipe. Porquê? As pessoas não lhe estão a dizer que estavam à espera que o outro já não gostasse delas. Percebe? Mas o que lhe estão a dizer é: caramba, aquilo de que aqui muitas vezes falamos como as pessoas queixando-se já não existir, que é o namoro, a sedução, existe o contrário. Pessoas que lhe dizem e que nos dizem e que às vezes até acrescentam: só digo isto porque ele não está aqui ou porque ela não está aqui, com um riso maroto, porque se o elogio ou se a elogia, isto pode estragá-lo. Mas que me dizem: ó, doutor, eu tive outras relações primeiro e tal, e ao fim de 3, 4 anos e tal, nunca fui tratada assim, eu nunca fui tratada assim. O que evidentemente tem que ser pensado, porque também tem que ter significado. Percebe? Sim. Ou seja, quando nós temos a sorte de alguém não nos dar como um dado adquirido, que é uma das grandes queixas quando as relações se estendem no corpo. Se estendem no corpo é que bonito. Que lapso freudiano tão bonito. Se estendem no tempo. No tempo, sim. Que é um bocado o outro, pronto, quer dizer, o beijo passa a ser mais de raspão, o erotismo, se não for na quarta, é na sexta, porque continuamos a estar cá, aquele pequeno presente que havia no início esfumou-se, e nós, por outro lado, pensamos: mas se eu lhe vou falar nisso, ele depois, ele ou ela, traz-me um presente, mas foi a pedido e eu isso não quero. Portanto, uma certa preguiça, já uma certa Exato, dormência na relação. Quando não é assim que as coisas se passam, as pessoas que ainda por cima olham à volta e têm a noção de que a maior parte das relações não são assim, as pessoas ficam muito satisfeitas. Aliás, qual de nós é que nunca ouviu aquelas histórias acerca dos casais que estão juntos há 40 anos e continuam sempre a passear de mão dada? Mão dada. Não é? E ficamos todos muito bem impressionados e a pensar aquilo, quem me dera aquilo para mim. Quer dizer, isto era o que eu pensava há mata de anos atrás, não é? Agora, com a idade que eu tenho, não é? É evidente, eu podia dizer quem me dera ter aquilo para mim, mas é agora, não era no futuro, não é? Porque... Nós não sabemos o que se esconde nessa mão dada, evidentemente. É verdade. É? Pronto. Mas todos nós já observamos casais que têm relações longuíssimas e que, é óbvio, continuam a namorar. Vê-se no prazer de estarem juntos com os amigos, mas também sozinhos, que é um dos aspectos que marca muitas relações.
Júlio, deixe-me só, Diga. estamos nos 5 minutos finais. Ih, meu Deus, pronto, isto acaba com só a lembrar, vida dupla, é o nível mais grave. o nível 4, portanto, múltiplas traições. Exatamente. O nível 5, vida dupla, uma história que se arrasta. Diz, se divide o seu tempo entre duas pessoas, duas casas e duas cidades distintas, a previsão é que o desfecho nunca poderá ser bom. Até para a carteira, não é? Digo eu. Ora bem, vamos ter cuidado quando falamos disto, porque as pessoas podem pensar, pois está bem, pois ter um homem aqui e o outro numa cidade a 300 km de distância, pronto, lá está esta coisa de reduzir o país a Porto e Lisboa, mas enfim, pronto. Só porque o Júlio está no Porto. Exatamente, cuidado, não é assim. Há situações destas em que há na mesma cidade duas famílias estabelecidas. E isto pode durar décadas. Sim. E isto pode ser do conhecimento de todas as pessoas envolvidas. Às vezes os viúvos ou as viúvas encontram-se no funeral, não é? Nem mais. Nem mais. E na realidade, de vez em quando, a descrição das duas relações é feita de uma tal forma que é muito difícil evitar o pensamento que verdadeiramente o que destrinça uma família da outra, porque estamos a falar de situações com filhos, é que uma delas tem um papel assinado e a outra não tem. Porque em termos de rituais, a situação é sobreponível. Quando não, são situações que depois se misturam, inclusivamente, nomeadamente a nível dos filhos. Não estou a falar a nível dos 3 adultos envolvidos, não é? Mas a nível dos próprios filhos. E como é evidente, isto são situações muito complicadas, mas também é preciso, por amor à verdade, dizer que algumas delas se mantêm. E eu acho inconcebível que se faça julgamentos morais, que é uma coisa que nós fazemos com muita facilidade, dizendo ele ou ela jamais devia aturar isto, aquilo, seja no grau 1 deste top 5, seja no grau 5. Falar de fora é fácil. Júlio, antes de terminar, estava aqui a lembrar-me de que nesta era tecnológica, não se esqueça a quantidade de relacionamentos paralelos que as pessoas desenvolvem através... Com uma magnífica racionalização, não é? Sim. Aí não é à toque, é à distância. É à distância. Muitas vezes não pode haver visionamento, muitas vezes nem sequer há visionamento e, portanto, é muito mais fácil convencermos a nós mesmos que não há o envolvimento que na realidade há. Através da tecnologia, por vezes, nós abrimos até o coração ao outro de uma maneira que não abrimos face a face. Mas lá está, absolvemos-nos porque não houve contacto físico e, no entanto, já houve tanta coisa, tanta declaração trocada. Sobretudo, pronto, lá está. A Inês tem esse péssimo hábito de me encostar à parede para eu ter que ser um traidor ao sindicato. Esse tipo de racionalização funciona sempre melhor nos homens. E é com esta frase que terminamos. Ora, minha querida, a Inês disse uma coisa que é verdade, que é, por exemplo, através de uma SMS ou de um e-mail, qualquer um de nós pode ter, como diria o velho Eugênio, uma hemorragia da alma, eventualmente até à 2 da manhã, que não lhe arrancariam face a face às 8 da tarde. Sem dúvida. Não é? Pois é. Julinho, que nos trouxe? Vamos embora. Olha, não tendo nada a ver com o tema, quando... Mas eu já lhe disse, se quiser, eu arranjo uma racionalização. Não. Pode, claro. Então, pronto. A minha versão é... Você traz uma canção que traduz brilhantemente. Esta canção foi premiada por todo o lado e mais algum. Traz uma canção que traduz uma vida tão difícil, que é muito complicado nós estarmos a julgar moralmente um homem com uma vida destas e eventualmente tenha um devaneio.
O Homem da Construção, de Chico Buarque. Um beijinho, Júlio. Um beijinho, até amanhã. querida. Até amanhã.